Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Estamos estudando, meditando nesta carta. E hoje vamos ouvir a leitura do versículo 13 até o versículo 18. Estamos aqui na continuação. Estamos continuando exatamente onde paramos na leitura anterior. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus revele ao nosso coração esta palavra, a sua palavra. A partir do versículo 13, o apóstolo Paulo introduz um novo tópico: a futura ressurreição dos salvos que morreram em Cristo. Esta palavra em Cristo, ela diz respeito à obra da cruz. Vamos falar disso daqui um pouco. E o arrebatamento dos vivos, vivos em Cristo também, na vinda do Senhor, na volta do Senhor para a igreja. No versículo 15, vamos ouvir novamente o versículo 15. Aparece aí a palavra vinda. Vamos ouvir. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Essa palavra vinda aí é traduzida de uma palavra grega usada aí também, parousia é a palavra. E essa palavra parousia, traduzida aí como vinda, significa presença, chegada, vinda. Quando alguém que você gosta vem de algum lugar para visitar você, é natural você dizer: estou feliz com a sua vinda aqui em casa. Isto quer dizer que você está contente, alegre, feliz com a presença da pessoa, a presença, com a própria pessoa que está presente
em sua casa. A vinda dessa pessoa, a vinda, seria apenas um meio para que você pudesse ter a presença em todos os sentidos dessa pessoa em sua casa. Essa é a ideia, é o pensamento aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, quando diz a vinda do Senhor. Capítulo 3, aí na primeira carta, versículo 13, vamos voltar lá neste texto. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. É o grande, incomparável encontro que teremos com o Senhor. O nosso Senhor Jesus nos reunirá na sua presença e nos conduzirá à presença do Pai, do nosso Deus e Pai. Os irmãos de Tessalônica estavam passando por um momento meio confuso, pelo menos em duas questões. A primeira diz respeito àqueles irmãos que tinham morrido fisicamente, biologicamente falando, antes da segunda vinda do Senhor, antes do retorno de Cristo para a igreja, para os seus, os salvos. Havia o receio de que esses irmãos que tinham morrido não participarem do momento da chegada do Senhor, da vinda do Senhor. Eles temiam que a morte física pudesse privar esses irmãos que tinham morrido desse acontecimento tão grandioso, tão maravilhoso, a volta do Senhor, o seu retorno para a sua igreja. Então, esses irmãos estavam preocupados com os crentes que tinham falecidos. O que acontecerá com eles? Eles estavam sem saber, meio confuso. E Paulo começa dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem saber. Ignorância aqui é que não está sabendo. Com respeito aos que dormem. A outra inquietação entre aqueles irmãos diz respeito ao receio, ao temor que eles tinham de que a vinda do Senhor pudesse pegá-los despercebidos e desprevenidos e não participarem desse momento, ou seja, perder o bonde do arrebatamento. E Paulo vai tratar disso tudo nesta carta, vai continuar tratando também no capítulo 5, que ainda vamos estudar. Então, no versículo 13, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Tanto no versículo 13, como também no versículo 15, o apóstolo Paulo faz referência aos que dormem. Linguisticamente falando, essa palavra dormir, usada pelo apóstolo Paulo, é um eufemismo ou uma suavização da palavra morte. É uma maneira de suavizar, minimizar o peso conceitual de uma palavra, no caso aqui a palavra morte. Nesse caso, o que está em foco aqui é a morte física do cristão nascido de novo em Cristo Jesus. Para o salvo em Cristo, a morte física é semelhante a um adormecer. A morte física para o cristão nascido de novo, para aquela pessoa que tem certeza, convicção da sua regeneração, da sua salvação, a morte física deixou de ser apavorante, porque ela é apavorante. Em velório de quem não conhece o Senhor Jesus Cristo como experiência, como salvação, tem desespero, você sabe que tem. Mas para o cristão, a morte deixou de ser apavorante. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Na cruz, Jesus Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, embora a morte ainda exista, mas ela já foi vencida. A morte não pode nos reter em suas garras, assim como não teve o poder de reter o Senhor Jesus Cristo na morte. Paulo está dizendo que a morte não tem mais cara feia para nós. É como aquela história daquela mãe que estava estendendo roupa e a filhinha dela estava brincando no terreiro. De repente, um vespão, um marimbondo, mangangá, a gente chama aqui, um abelhão, um mata-cavalo, foi para cima da menina, mas a mãe foi rápida e colocou a mão dela
em cima da mão da menina, e o zangão, zangado, cravou o ferrão na mão da mãe. Mas aí a mãe pegou ele, pegou o bicho, prendeu, arrancou o ferrão, arrancou as suas asas, quebrou as suas pernas e deu o vespão para a menina, a filhinha, e disse: brinca com ele. O vespão já não é mais nada, perdeu o seu poder. Pode brincar. É assim que eu vejo a morte física para mim. Quem vive sob a égide da ressurreição de Cristo, a morte não mete medo, não apavora mais. Deixou de ser o bicho papão. Eu creio no sono do corpo, mas não no sono da alma. Esta permanece totalmente consciente na presença de Deus. O corpo do salvo, adormecido no túmulo, de onde será ressuscitado na vinda do Senhor. Essa é a esperança viva dos salvos, dos crentes em Cristo que faleceram. Para os cristãos nascidos de novo, o melhor ainda está por vir. Se for a morte, então o céu nos espera. Porque aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados na vinda, no retorno do Senhor para a sua igreja. Qual é o fundamento dessa esperança? Isso está baseado no quê? Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Precisamos entender isso aqui. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqui está o fundamento da nossa esperança. Aqui está a base. Preste muita atenção, porque se você não estiver firmado nessa base, você não tem esperança nenhuma. Você pode pensar que tem, mas não tem. Então a base é esse crer que Jesus morreu e ressuscitou. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, esse é o meu fundamento, é o nosso fundamento. A base de tudo na vida cristã está na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco. Preste atenção,
Você precisa compreender e crer nisto. Estamos agora falando da morte e ressurreição de Cristo. É o fundamento. Agora eu não estou falando da morte biológica dos salvos, mas do fundamento disso, da ressurreição dessas pessoas na vinda do Senhor. E o fundamento é a morte e a ressurreição de Cristo, porque se cremos na morte e na ressurreição de Cristo. E a primeira coisa que eu quero já deixar aqui, bem colocada, é que a morte e a ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco. Houve uma identificação na cruz. Ali na cruz, Cristo nos atraiu para si. Ele nos colocou em seu corpo. Nele nós fomos identificados. Com ele nós fomos crucificados e mortos para o pecado. Depois disso nós fomos ressuscitados também com ele, porque Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Do ponto de vista espiritual, estou tratando agora da ressurreição nossa que aconteceu em Cristo, do ponto de vista espiritual. Nessa ressurreição nós ganhamos a vida de Deus, a vida de Cristo, e o próprio Cristo vem viver em nós a sua vida. Por isso Paulo foi tão categórico e convicto em dizer: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, Cristo não morreu sozinho. Eu morri com Ele. Se você crer, você pode dizer: eu morri com Ele. Eu não posso dizer por você. Eu não posso crer por você. Eu creio por mim, pela graça de Deus. Cristo não morreu sozinho. Se um morreu por todos, logo todos morrerão. Eu morri. Morri em Cristo para o pecado. Morri em Cristo para alcançar a ressurreição juntamente com Ele, a vida dele em mim. Cristo morreu por mim, mas também morreu comigo. Morreu pelos meus pecados, mas também recebeu em seu corpo o meu pecado, a minha iniquidade, que o Pai fez cair sobre ele lá na cruz. Então, nós fomos crucificados com Cristo. Nós morremos com Cristo. Fomos também ressuscitados juntamente com Ele. Ganhamos a vida dele. E algo incrível acontece. Cristo vem viver em mim. Algo incrível acontece nessa nossa ressurreição com Cristo. O próprio Cristo vem viver em mim a sua vida justa e santa. Eu creio que é isso que Paulo está dizendo aqui. Se cremos que Jesus morreu, mas Ele não morreu sozinho. Ele atraiu você e a mim. Morremos com Ele. Se cremos que Jesus morreu, então estou crendo que eu também morri com Ele. E ressuscitou. Também não ressuscitou sozinho, porque o texto diz que
Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo. Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então cremos também que com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. É o sentido da palavra em Cristo. Em Cristo. Em Cristo o que é? É que Deus colocou você em Cristo. Não foi você que entrou, foi Deus que colocou com a sua graça, com o seu amor. Em Cristo. Significa que você está em Cristo, que eu estou em Cristo. Significa que eu experimento tudo aquilo que Ele experimentou. A morte na cruz, a ressurreição, a vida dele. É o fundamento. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso pode significar que no momento do arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo ressuscite os corpos dos crentes para levá-los ao céu com Ele. Ou, como alguns acreditam, que quando Jesus Cristo voltar para reinar sobre a terra, trará com Ele, Deus trará com Cristo aqueles que morreram na fé. Mas, de qualquer maneira, esses crentes que faleceram, eles vão ter que ser ressuscitados. E essa ressurreição acontece, segundo o apóstolo Paulo, na vinda, na volta do Senhor para buscar a sua igreja. Então, de qualquer forma, a ressurreição está em foco. Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormem. Aqueles que nele dormem. Significa aquelas pessoas que crerão, que estão em Cristo, crucificadas com Ele e também ressuscitadas com Ele. Quem dorme em Cristo? Aqueles que creram na obra da cruz, enquanto estavam vivos fisicamente neste mundo. Portanto, não fique aí desligado, não. Se não creu, creia logo. Creia logo. Você não sabe o que vai acontecer daqui um pouco com você. Esses crentes em Cristo que faleceram, dormem na convicção ou na convicta esperança de acordar ou ressuscitar na vinda de Cristo. Por isso que o velório de um nascido de novo não tem desespero. Desespero nenhum. Uma pessoa que crê no último momento antes da sua morte física está salva?
Sim. Irá à presença de Deus? Perfeitamente. Imediatamente. Será ressuscitada? Sim. Mas, se você não creu, não faça isso não. Não deixa para o último momento não, que pode não acontecer. Versículo 15, leia novamente. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Veja bem, já quero dizer aos irmãos que Paulo não está falando de si mesmo. Ele não inventou. Não. Pelo que ele diz aqui, ele foi revelado. Ele está dizendo aqui que é por palavra do Senhor. Ele está falando, mas por palavra do Senhor. Significa que Jesus Cristo revelou para ele essa ressurreição, o arrebatamento, a vinda. Deus revelou. Então, leve a sério. Leve a sério. Ele está dizendo essas coisas pela revelação do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Quando os mortos em Cristo serão ressuscitados? Na vinda do Senhor, no retorno dele para a igreja. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 3 coisas vão acontecer na vinda do Senhor. A palavra de ordem do Senhor, o grito de comando. O Senhor vai dar uma ordem, um brado de comando. A voz do arcanjo, que vem com a ordem do Senhor. A voz do arcanjo também é um grito. A questão é que, por que esse grito? O que é esse grito aí do arcanjo, a voz do arcanjo? Não sabemos bem, porque não está detalhado isso. O texto não disse. Parece ser um brado de vitória, não apenas para os salvos, mas também para os anjos. A ressurreição, o arrebatamento são obras de Cristo e não de anjo, mas parece que o arcanjo se regozijará e exultará com isso. Isso vai trazer uma grande alegria. O som da trombeta de Deus. Parece que essa trombeta tem relação direta com a ressurreição dos crentes em Cristo no arrebatamento. É uma trombeta de Deus para a igreja. É também um chamado para os salvos. Essa trombeta chama os crentes à bem-aventurança eterna. O toque dessa trombeta resulta ou resultará na reunião dos salvos, sendo levados para o encontro com o Senhor. E diz também que o Senhor
Jesus Cristo, o Senhor mesmo, descerá do céu. Aqueles que morreram salvos ressuscitarão primeiro, isto é, o corpo deles. Veja o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O termo arrebatados é usado pelos cristãos para se referir ao encontro de Jesus Cristo com a sua igreja na sua vinda. Quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos subirão transformados para o encontro com o Senhor nos ares. Seremos transformados, nós os vivos. Seremos transformados ou mudados na essência, porém não de todo na aparência, o que nos leva a crer que iremos reconhecer aquelas pessoas que conhecemos aqui na terra. Pensa nisso, vai ser algo grandioso demais. Eu não quero perder de jeito nenhum e nem vou. Os mortos crentes ressuscitados, com os vivos transformados, serão tomados pelo Senhor e levados ao seu encontro nos ares. Você vê? O Senhor Jesus Cristo descerá do céu até onde? Até o céu atmosférico. Ali ele vai permanecer, os mortos serão ressuscitados, nós aqui na terra, os nascidos de novo, transformados, tudo muito rápido, e nós seremos levados, é o que chama de arrebatamento, até o Senhor, nós subindo pelo poder dele, e ele descendo, e em uma altura nós vamos nos encontrar ali. Tudo em um abrir e piscar de olhos. Praticamente todos os evangélicos creem assim. Praticamente todas as linhas de pensamentos creem nisso que eu acabei de escrever aqui. A questão é quando isso acontecerá. Aí a discussão é grande. Quando se dará o arrebatamento dentro da cronologia dos eventos escatológicos? Agora sim, nesse ponto há várias linhas de pensamentos. Eu vou pensar algumas rapidamente para você ter uma noção. Eu vou pensar três, as três mais cogitadas. Tem o arrebatamento pré-tribulacionista. O que significa isto? Significa que o arrebatamento ocorrerá antes do início do período da tribulação, chamada também de grande tribulação, que será de 7 anos,
Isto é um evento futuro. Então, o arrebatamento pré-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Todos os salvos, ressuscitados com os vivos transformados, serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Dali, dos ares, serão conduzidos pelo Senhor ou levados ao céu para estarem também na presença do Pai e dos santos anjos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. É a promessa de Jesus. Ele vai nos levar para a casa do Pai, dali do encontro. Tem coisas acontecendo, mas Ele vai nos levar à presença do Pai, ao céu. Em algum ponto, após o arrebatamento, começará a grande tribulação. Quando o anticristo estabelecer um acordo, uma aliança de paz de 7 anos com Israel. Daniel 9:27. O próprio Jesus deu essa denominação a esse período futuro ainda, mas tudo indica que está bem próximo. Mateus 24, versículo 21. Veja aí como que Jesus chama esse período que vai começar em algum momento, em algum ponto após o arrebatamento da igreja. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Foi Jesus que disse. Estamos na grande tribulação? O que você acha? Segundo Jesus falou aí. Não estamos. Quando a tribulação, aqui Jesus falou, estiver acontecendo, você não vai ter dúvida. E por fim, seguido da condição eterna, após o julgamento do grande trono branco. Eu não discuto essas questões, mas esta é para mim a sequência correta. Por essa maneira de ver o arrebatamento da igreja, a igreja não passará na grande tribulação, no período todo. Não é nenhum sentimento de escapismo meu, porque se tiver que passar pela grande tribulação, não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai me sustentar com a sua graça. Mas espero estar certo em ser pré-tribulacionista. Paulo também diz que seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Quer Cristo esteja no céu, quer reinando na terra, ou ainda no novo céu, ou na nova terra, na futura eternidade, seja onde for que Ele estiver, lá estará também a igreja.
Depois temos o arrebatamento mesotribulacionista. Crê que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, que a igreja vai passar no primeiro período, 3 anos e meio, e então será arrebatada. E temos também o arrebatamento pós-tribulacionista, que acredita que a igreja passará por toda a tribulação e no final acontecerá o arrebatamento. A igreja então será arrebatada até as nuvens e imediatamente volta com o Senhor para a terra. Nessa visão a igreja não irá ao céu, mas também é uma maneira de crer, e muita gente crê assim. Como posso me preparar para ser levado no arrebatamento? Nascendo de novo, crendo sua morte em Cristo, crendo a sua ressurreição em Cristo, crendo a vida de Cristo em você. Você vai. Todos os salvos serão arrebatados? Creio que sim. Todos os salvos, todos os nascidos de novo serão arrebatados. O arrebatamento faz parte do pacote da salvação. Se você creu, você recebeu o pacote inteiro da salvação. E o arrebatamento está aí. É graça, não é merecimento. Eu não vou ser arrebatado porque mereço. Por causa da graça de Deus. Basta estar identificado com Cristo em sua morte, em sua ressurreição. Basta isso e nada mais.